Pode ser que o vídeo de hoje não seja tão agradável de ouvir, porque eu vou falar sim algumas verdades que precisam ser ditas sobre o processo de emagrecimento. E se você é uma pessoa forte, você vai ficar comigo até o final para ouvir tudo que eu tenho para dizer. Eu tenho certeza que eu vou agregar positivamente para você. E olha, se eu tivesse ouvido essas verdades que eu vou falar aqui para você hoje lá atrás, quando eu comecei, com certeza isso mudaria muita coisa. Seria um processo muito menos doloroso e menos frustrante para mim. Então hoje aqui não é um papo de nutricionista para paciente, é um papo de amiga. Presta muito bem atenção no que eu vou falar a partir de agora. Primeiro ponto que você precisa entender é que ninguém é igual a ninguém. Então não faz muito sentido você pegar a foto da influenciadora que você segue na internet e mandar para o seu nutricionista falando que você quer ficar assim. Porque na verdade cada pessoa tem o seu biotipo, cada pessoa tem a sua genética, a sua estrutura óssea, a sua estrutura muscular e cada pessoa também acumula gordura em regiões diferentes. Então você nunca vai ficar com o corpo igual daquela pessoa. Eu também já fiz muito isso, principalmente na época que eu competia no fisiculturismo, então eu ficava me comparando com as outras atletas e eu sempre tive um biotipo mais magrinha e o meu sonho era ser uma cavalona. Então eu estava indo contra toda a minha genética para tentar me encaixar num físico que infelizmente eu só conseguiria utilizando outros recursos. E eu não quero que isso aconteça com você. Você pega lá, abre o Instagram e vê vários tipos de corpos padronizados. É o shape slim, é o shape cavalona, é o shape Mewtwo. Galera, isso aí, esse tipo de expectativa irreal acaba adoecendo a gente, porque a gente busca por um padrão que talvez nunca atinja. Então, a única comparação que você deve fazer é como você era quando começou e como você é hoje. E é isso que eu sempre faço. Quando eu tô meio desanimada com meus resultados, eu pego uma foto minha de uns 5, 6, 7 anos atrás e comparo e penso, ah, não, isso aqui melhorou. Ah, não, eu tô em constante evolução. E isso me ajuda a me manter motivada e eu quero que você também faça isso, porque também vai te ajudar. Para concluir essa parte, o que eu tenho para te dizer é: busque ser a sua melhor versão. Eu sei que essa frase parece até um pouquinho clichê, eu tenho ela tatuada aqui na minha costela, mas nada mais é do que uma pura verdade. Então busque melhorar o que você já tem de bom. E acredite, você pode ter o melhor corpo da sua vida, mas esse corpo nunca será a cópia do corpo de outra pessoa. Segundo ponto que eu quero abordar aqui é que fazer dieta não é fácil. Fazer dieta exige que você saia da sua zona de conforto. Então acontecem algumas situações, às vezes, principalmente agora com a internet, né, com o Instagram, com conteúdos de comparações de calorias. Algumas pessoas achando que a alimentação é só encaixe de calorias, independente da qualidade nutricional do alimento. Então, se um combo do McDonald's tem a mesma quantidade de calorias de uma salada, o McDonald's é uma opção melhor, quando na verdade não é bem assim que acontece na prática. Quando você decide mudar a sua alimentação, isso exige que você saia da sua zona de conforto. Então, comer vegetais, comer frutas não é tão prazeroso quanto comer uma pizza, mas é necessário para que você possa ter os resultados que você espera. E sim, eu estou falando aqui como uma pessoa que não comia quase nada de fruta e praticamente nenhum vegetal. E como eu consegui fazer isso? Comendo. É claro que no início não era nem um pouco gostoso, eu tive que forçar muitas vezes. Mas hoje eu como tranquilamente, porque eu entendo que tem benefícios para o meu corpo, que tem benefícios para a minha saúde, e eu como realmente por necessidade. Então, sim, você vai comer coisas que você não gosta na dieta. Entenda que não é como as pessoas pintam no Instagram, que você não tá na Disney onde você pode comer tudo que você quiser, só encaixar nas calorias e nos macros. Quem vende isso tá te vendendo uma grande mentira, meu amor. Isso que eu te falei aqui tem respaldo científico, escuta só. Um estudo feito em 2019 que demonstrou que dietas ricas em alimentos ultraprocessados fizeram os participantes ingerirem cerca de 500 calorias a mais do que o outro grupo que estava com as calorias equivalentes, só que comendo alimentos saudáveis. Ou seja, esse estudo comprova que o corpo perde os mecanismos naturais de saciedade devido aos mecanismos dopaminérgicos e o hiperestímulo sensorial que os alimentos hiperpalatáveis acabam gerando no nosso cérebro. Então, quando você fica encaixando vários alimentos gostosos, hiperpalatáveis, a tendência é que você não consiga controlar nas quantidades e isso acaba sendo um tiro no pé para quem está tentando emagrecer.
E não, eu não estou dizendo para você cortar tudo que você gosta de comer, porque isso vai atrapalhar na sua dieta. Pelo contrário, é preciso haver um equilíbrio. Então não tem problema você encaixar um pãozinho francês no seu café da manhã, com uma fonte de proteína e uma fruta, ou aquele chocolatinho depois do almoço, porque isso sim vai te ajudar na adesão, desde que a maior parte dos alimentos que você está consumindo ao longo do seu dia sejam alimentos in natura e minimamente processados. Se alimentar mal é comum, mas não é normal. Infelizmente, na sociedade em que vivemos hoje, falta muita educação nutricional. Então, não pode ver você colocando um pouquinho mais de salada no prato ou pedindo fruta de sobremesa que já vem logo perguntar: ai, tá de dieta? Ai, tá querendo emagrecer, fulaninha? E eu sei, porque isso também sempre acontece comigo. Quando na verdade as pessoas não entendem que comer saudável deveria ser o normal para todo mundo. Então, grande parte das pessoas não tem nem noção de como é montar um prato saudável. Geralmente são essas pessoas que, quando querem emagrecer, começam cortando tudo, cortando pão, cortando arroz, feijão, comendo só frango e salada, porque acham que essa é a única forma que elas vão conseguir perder gordura corporal. Então, nada mais é do que falta de educação nutricional, falta de conhecimento sobre o que são macronutrientes, sobre o que causa saciedade. E é normal que as pessoas venham com essa ideia de que para emagrecer é só fechar a boca, é só comer pouco. Quando na verdade não é comer pouco, mas sim comer certo, saber montar um prato, saber as proporções que você precisa consumir de cada macronutriente. Então, vou explicar brevemente aqui para vocês como devem ser essas proporções. Imaginem que você tem um prato aqui, tá enxergando? E nesse prato que você vai montar, independente do lugar que você esteja, seja no restaurante, seja na sua casa, metade desse prato precisa ser de vegetais. Podem ser folhas, as folhas não causam tanta saciedade, então pode ser um pouquinho de folha e mais de legumes, que esses sim têm mais fibras e vão te ajudar a ficar mais saciado. Então lembra disso, metade do prato vai ser de vegetais. Aí sobrou a outra metade completa, né? Um quarto desse prato você vai colocar de proteína, uma proteína magra de preferência e nada de fritura, tá? Então coloca ali um franguinho grelhado, um peixinho, pode ser carne com molho também se você não gosta de comida seca, mas coloca a proteína nesse um quarto do teu prato. E por último, os carboidratos, né? Nesse quarto que sobrou, você pode colocar ali teu arroz com feijão, ou se você gosta mais de volume, coloca ali uma batata inglesa, uma batata doce. Mas o carboidrato também não pode faltar, principalmente se você é praticante de alguma atividade física, porque carboidratos são a nossa principal fonte de energia, tanto para as atividades físicas quanto para as atividades intelectuais. Então, nada de cortar carboidrato da sua vida, pelo amor de Deus. Essas regrinhas que eu te ensinei aqui é o suprassumo da nutrição. Você pode aplicar elas em qualquer situação, comendo fora de casa, comendo em casa, para você aprender a se alimentar bem sem necessariamente estar de dieta. A gente já falou sobre macronutrientes e sobre como montar uma refeição, mas tem um ponto bem importante, que são as calorias que você ingere no dia, que elas que vão ditar se você vai emagrecer ou não. Então, como eu falei antes, é importante que essas calorias sejam de qualidade para que você consiga ter o resultado esperado. Mas agora, você também não pode exagerar nas calorias dos alimentos saudáveis. Por exemplo, pasta de amendoim é um alimento excelente, mas é bem calórica. Então, às vezes, você está com vontade de comer um docinho, pega lá uma colherada de pasta de amendoim e come, sem contabilizar isso na dieta. Outra coisa que muitas pessoas fazem, mas nem percebem, pega aquela saladona e enche de azeite de oliva lá, coloca uns 30 ml de azeite e acha que está arrasando. Azeite é um alimento, ó, excelente, gordura muito saudável. Agora, quando você exagera, você acaba ingerindo muito mais calorias do que está no teu plano. E na verdade isso vai refletir depois, quando você perceber que o teu emagrecimento não está indo para frente. Também existem beliscadas fora da dieta que você acaba não contabilizando. Eu não estou nem falando aqui de alimento saudável. Então, um pedacinho de chocolate aqui, uma bolachinha que você aceitou no trabalho ali, uma castanhazinha que tinha ali em casa, um biscoitinho ali do seu filho que ele não quis mais e você comeu. Tudo isso está contabilizando, mas você às vezes esquece dessas beliscadas. Você chega lá no final do mês para avaliação com a Nutri, acha que arrasou
e quando você vê, você não mudou nada nas fotos, o seu peso continua o mesmo e você não está entendendo nada, porque você não emagreceu, mas você seguiu tão certinho a dieta, quando na verdade essas beliscadas que você deu, esses exageros ocultos que você cometeu, você nem sequer lembra, nem sequer percebeu que isso aconteceu. E calma aí, isso não acontece só com você, já aconteceu comigo também, acontece direto com os meus pacientes, mas isso é normal e se chama viés cognitivo. E a neurociência explica isso. Existem dois vieses aqui. O viés do esquecimento episódico, que é quando você esquece ações que você faz, tipo, belisquei hoje um chocolate à tarde, mas esqueci, porque isso foi um acontecimento irrelevante para mim. Nem lembrei e a vida seguiu e eu continuei ali e no final do mês não lembrei que isso aconteceu. E também tem o viés da autoindulgência, quando você belisca o chocolate, mas você pensa, mas eu mereço, é só um pouquinho, né? E quando você fica fazendo essas pequenas concessões de forma muito frequente, isso também acaba te atrapalhando. Então, por isso que quando eu trabalho com os meus acompanhamentos, a gente tem um diário alimentar, onde eu peço que o meu paciente poste tudo lá. Porque tudo que foi beliscado também deve ser colocado lá. A gente consegue identificar aonde que eles estão pecando e como a gente consegue corrigir isso ao longo do nosso acompanhamento. Se você, infelizmente, não é do meu time, a minha sugestão é que você comece a fazer um diário alimentar. Então, pega uma agendinha que você tem em casa, começa a anotar tudo que você come, dentro e fora da dieta, pois isso vai te ajudar a visualizar e ter mais clareza de onde você está pecando e como você pode fazer para corrigir isso. Verdade 5. Motivação por si só não é o suficiente para você continuar no processo. Você sempre vai ter um motivo pelo qual você começou. Seja ele entrar no vestido que você gosta, melhorar teu relacionamento, melhorar sua saúde como um todo, para poder ver seus filhos crescerem. Esse é um motivo para a ação. Agora, se você acha que todos os dias você vai acordar naquela alegria para ir treinar, minha filha, esquece. Eu falo com propriedade para vocês, porque eu já treino há 13 anos e eu posso afirmar que 98% dos dias eu vou sem motivação. E o que me move nada mais é do que a disciplina, porque quando você torna esse comportamento de treinar, de fazer dieta automático, isso acaba se tornando muito mais fácil, porque o seu cérebro ele não se esforça tanto para cumprir aquilo. Mas é claro que você precisa insistir muito, e muito, e muito, e muito, até que esse comportamento se torne um hábito. Não, minha filha, ninguém tem motivação todos os dias, nem aquela influencer que acorda pulando de alegria. Eu garanto para você que ela não tem motivação todo dia não, tá? Aquilo lá é uma atuação para tentar te motivar. Se funciona, ótimo. Mas entenda, não se sinta culpada por não estar motivada, pois a maioria das pessoas, dos meros mortais, vai para a academia mesmo sem motivação. A disciplina é essencial para que você tenha sucesso no teu processo. Então, mesmo naqueles dias que você não tá a fim de ir, que você tá cansada, que você não quer nem saber de academia, só quer saber de pedir uma pizza, é nesses dias que você precisa vencer todos os seus impulsos e ir. Porque esses dias que farão total diferença. Eu sei que algumas verdades que eu falei hoje aqui podem ser difíceis de ouvir, mas o que eu quero que você entenda acima de tudo, que esse processo não é sobre perfeição, mas sim sobre consistência. Mas é claro que você precisa escolher qual batalha você quer lutar. A batalha de ir treinar sem vontade, de fazer a dieta sem estar com vontade de comer aqueles alimentos, ou a dor de estar presa num corpo que você não gosta, de estar com a autoestima baixa, de estar sofrendo com o efeito sanfona. Então, faça a sua escolha. E é claro que se você chegou até aqui, sinaliza que você está disposta a mudar. E é por isso que eu estou com as vagas da minha consultoria aberta justamente para te ajudar nesse processo. Eu vou praticamente pegar você pela mão e mostrar como que esse processo não precisa ser tão doloroso assim. Se você quer saber mais como funciona, o link está aqui na descrição. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.